A promessa de um paraíso transformou a minha vida em um verdadeiro inferno. Isso mesmo. Essa promessa eu aprendi no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Este livro foi publicado pelas Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, no ano de 1968. Eu estudei esse livro no ano de 1980. Eu estava trabalhando em São Paulo e lá eu comecei a estudar com as Testemunhas de Jeová. E o livro que eu estudei foi A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Então, neste livro, tem uma ilustração de um paraíso. E diz assim: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, verso 3 e 4. Note que nesta ilustração nós vemos aqui um homem com um pássaro no dedo. Nós vemos uma criança brincando com um leão. Nós vemos um homem e a mulher lá no fundo, lá apanhando frutas. Vemos os animais, todos ali mansos. Então a gente vê que aqui existe uma paz entre os homens e os animais. Então esse foi o paraíso apresentado para mim em 1980 pelas Testemunhas de Jeová. E o bom dessa promessa é que esse paraíso estava bem próximo. Talvez aconteceria dentro de 4 anos, ou se muito tardar, dentro de 14 anos. Porque o ensino, nessa época, era de que a geração de 1914 não passaria. E essa geração seria de 70 ou 80 anos. Então, em 1984, completaria 70 anos. E em 1994, completaria 90 anos. Então, faltava, na época que eu me batizei, em 1980, 4 anos ou, no máximo, 14 para eu entrar no paraíso. Então, veja que era uma promessa muito boa, né? E neste livro, aqui na página 6, vamos observar o que diz aqui. Quando satisfará Deus o desejo humano de verdadeira paz e felicidade, junto com duradoura saúde e vida? Precisa a humanidade esperar ainda mais alguns milhares de anos? Não. O tempo já é eminente. O tempo já é eminente. Mas como pode ser? As condições existentes no mundo estão piorando, não melhorando. Isto é verdade. Mas a Bíblia tem mostrado claramente, com muita antecedência, que tais condições seriam prova de que vivemos nos últimos dias do atual sistema de coisas. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Dentro em breve, o amoroso Criador porá termo tanto à iniquidade como aos que a causam. Mas Deus abençoará ricamente os de coração honesto, que desejam fazer o que é direito. Pois prometeu, o mundo está passando, e assim também o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, verso 17. Então note que aqui diz que estava bem próximo do paraíso. Não ia demorar muitos anos, o tempo era iminente. Então, era uma promessa muito boa. E eu acreditei nessa promessa. Eu achava que realmente tinha fundamento. Note nesta página 94, que diz assim: quão breve virá a acontecer isso? O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, fornece a resposta. Depois de chamar a atenção às muitas coisas que assinalam o período desde 1914 como sendo o tempo do fim, Jesus diz: esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Mateus 24, verso 34. A que geração se referia? A que geração se referia? Então veja, aqui é dito claramente que Jesus é que prometeu que essa geração de 1914 não passaria sem ver acontecer o fim. Então,
era ensinado que o fim estaria bem próximo. Dentro da geração de 1914 aconteceria esse fim. A que geração se referia? Então, continuando a leitura, diz assim: Jesus acabara de mencionar as pessoas que viviam nos seus dias, né? Então, aqui, continuando na página 95, diz assim: pessoas nascidas há tantos quanto 50 anos atrás não poderiam ver todas estas coisas. Apareceram no cenário só depois de os eventos preditos já terem começado a ocorrer. Mas ainda há pessoas vivas que viveram em 1914 e viram o que aconteceu então, e que tinham idade suficiente para ainda se lembrarem destes eventos. Esta geração já está ficando bastante idosa. Um grande número delas já faleceu. No entanto, Jesus disse definitivamente: esta geração de modo algum passará, até que todas estas coisas ocorram. Alguns desses ainda estarão vivos para ver o fim desse sistema iníquo. Isto significa que resta apenas pouco tempo antes de vir o fim. Salmo 90, verso 10, que fala que os dias de vida do homem é de 70 ou 80 anos. Então, com base nesse Salmo 90, verso 10, era dito que o fim aconteceria na geração de 1914, entre 70 e 80 anos. Então, em 1980, faltava 4 anos para acontecer a vinda do paraíso, se isso acontecesse com 70 anos. E 14, se faltasse 80 anos. Então, veja, inclusive aqui tem essa ilustração, né? Uma Bíblia aberta, e diz: dentro de uma geração, últimos dias. Aí tem 1914, aí tem fim do sistema iníquo. Então veja que este foi o ensino que eu aprendi em 1980. Que dentro de uma geração aconteceriam os últimos dias. Que geração? A geração de 1914, que veria o fim do sistema iníquo. Então eu acreditei nesta promessa. Acreditei que ia acontecer realmente. Mas só que com o passar dos anos, eu comecei a pesquisar mais a Bíblia e passei também a pesquisar a história. E eu descobri que essa cronologia das Testemunhas de Jeová não tinha fundamento. Por que não tinha fundamento? Porque eles se baseiam no capítulo 4 de Daniel, que fala de 7 tempos que Nabucodonosor ficou louco. Então, esses 7 tempos são 7 anos que se cumpriram em Nabucodonosor. Não tem nada a ver com a contagem que as testemunhas de Jeová fazem, né? Transformando esses 7 tempos em 2.520 anos. Então, não tem nada a ver. Lá no capítulo 4 não fala nada disso. Lá se aplica única e exclusivamente ao rei Nabucodonosor. E o que me deu mais certeza de que isso realmente era assim é que eles tomam como base de partida para a contagem desses 2.520 anos a destruição de Jerusalém pelos babilônios. E eles dizem que Babilônia foi destruída no ano de 607 a.C. Mas só que eu descobri pela história, né, que na realidade Jerusalém foi destruída em 587. Então tem uma diferença de 20 anos na contagem. Portanto, mesmo que os 2.500 anos realmente fosse uma realidade, então a contagem ainda não seria correta, porque não aconteceu a destruição de Jerusalém em 607, mas em 587. Então, no ano já de 1993, que faltava um ano, né, para se completar 80 anos desde 1914, aí eu resolvi sair. Porque também eu já tinha descoberto outros ensinos sem base bíblica. Eu já tinha também descoberto falsas profecias que eles tinham feito, muitos ensinos que realmente
era totalmente contrário ao que diz a palavra de Deus. E então eu resolvi sair desta organização. Só que, com a minha saída, a promessa que eu tinha de um paraíso, com a minha saída, aconteceu que eu passei a viver num verdadeiro inferno. Por quê? Porque uns 3 meses depois da minha saída, aconteceu a separação. Minha esposa foi embora, levou nossos 4 filhos. Na época, o mais novo tinha uns 2 anos de idade. O mais velho ia fazer 7 anos. Então, era entre 2 e 7 anos que meus 4 filhos tinham. E esses meus filhos foram levados aqui do Maranhão para São Paulo. Eu ainda tentei várias vezes, através de telefone, através de carta, convencer a minha ex-esposa a voltar e tudo, mas não teve jeito. Essa separação ocorreu principalmente por causa da minha saída da organização. Porque quando alguém resolve sair desta organização, então essa pessoa passa a ser ostracizada. Isso mesmo. Inclusive, existe um ensinamento que não se pode cumprimentar a pessoa, nem dizer um simples oi. Só que recentemente foi mudado já esse ensinamento. Porque saiu em um vídeo aí da Torre de Vigia, daquele JW, né, .org. Então lá tem uma instrução nova, né, de que já se pode cumprimentar aqueles que são desassociados, que participam das reuniões, que vão às reuniões, né? Então já se pode cumprimentar. Só não pode ter, assim, uma convivência, um contato social, mas já pode cumprimentar. Mas no tempo que eu saí, nem dizer oi não podia mais. Então veja bem, aí esses meus filhos cresceram longe de mim, não mandam notícia para mim. Eu já tentei entrar em contato com eles várias vezes e eles não entram em contato comigo, não falam comigo. Eles me tratam como se eu já tivesse morrido. Porque para uma testemunha de Jeová que sai dessa organização, ele passa a ser encarado como um morto, alguém que não existe mais. Então eles procuram evitar de todas as formas. Então acontece isso. Então, em vez de um paraíso, minha vida se tornou um inferno. E não foi só a minha, não. Isso aí, a gente analisando na internet, a gente vê que muitos passam pelo mesmo que eu passei, ou até casos piores, porque já teve muitas pessoas que não suportaram a pressão, não suportaram a solidão, a depressão, e tiraram a própria vida. Aconteceu já isso. Então veja, isso tem acontecido frequentemente em todo mundo. Inclusive, já existe na internet muitos protestos contra esse testemunho de Jeová por causa do ostracismo, né? E isso tem causado realmente problema nas famílias, onde tem pai que expulsa o filho de casa quando sai da organização, tem filho que deixa de falar com o pai que sai da organização, com a mãe, e assim por diante. Então, muitos hoje que já descobriram que a Torre de Vigia não é a religião verdadeira, muitos desejam até sair, mas muitos não saem porque temem perder o contato com a família, com amigos. Então eles temem as consequências, porque eles sabem que se sair, eles vão perder totalmente o contato com a família e com os amigos. Então eles preferem permanecer nessa organização, mesmo não concordando com certos ensinos. Então, um conselho que eu dou para quem ainda não conhece essa organização, que pesquise muito bem se está desejando entrar nela, para depois não se arrepender. Porque depois que entrar, aí para sair vai ser muito difícil, né? Espero que esse vídeo seja importante para todos.
Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que eu agradeço muito. E que Deus lhe abençoe e até a próxima.